básico em qualquer placa eletrônica. Retangular, cor preta, não tem polaridade. Ah, então o resistor não tem polaridade? Não. Mas a característica externa visual, encapsulamento dele, que chama, é preto, que não tem nada a ver com o valor ohmico dele. Ah, então eu não posso colocar trocar um aleatoriamente pelo corpo visual. Ah, esse aqui é o outro. Isso não tem nada a ver. Então o resistor tem um valor específico. A gente acha esse valor aonde? No board view, com a posição e no diagrama. Eu só posso substituir o resistor pelos mesmos valores e as outras características. Valor, tolerância, tamanho. Então o resistor é retangular preto. Para mim testar um resistor, eu testo aonde? No multímetro. O que é um multímetro? É um multimedidor. Por isso se chama multímetro. E é o equipamento mais básico que tem na bancada. A gente vai usar ele para tudo na reparação. Ele mede tudo que eu preciso? Não. O multímetro, só um multímetro não é capaz de reparar e medir tudo? Não. Mas é uma ferramenta que eu vou medir 80% do que eu preciso. Dá para medir com o multímetro? Dá. Teste quente e teste frio. O que é o teste frio? Placa desligada. Inclusive, para testar na escala de ohms, a placa tem que estar o quê? Se eu medir com a placa ligada, eu posso estragar tanto a placa quanto o meu multímetro. Mas no multímetro eu faço testes quentes e frios. O teste quente não é esse. Não é para medir ohms. Ah, então o multímetro é um multimedidor, que mede tensão, mede corrente, mede resistência, tem escala de continuidade, escala de capacitância, indutância. Um bom multímetro tem muitas medições, por isso ele é um multimedidor. A gente viu também que na escala de ohms eu testo vários componentes. O resistor, eu tenho que saber o valor dele primeiro antes de medir. Eu escolho a grandeza que eu quero. Vou na escala de ohms, escolho 200 ohms, 2 mil, 20 mil, 200 mil, 2 milhões, 20 milhões, para escolher a faixa correspondente ao valor que cabe. Aí ele tem a tolerância, 5%, 10%, 1%, tem que ser observado. Se ele fala que tem que dar 2 mil ohms, por exemplo, 2K ohms, se ele tem 5% de tolerância, no ohmímetro, ele tem que medir lá. Quanto dá 5% aqui? 2.100 ou 1.900? Ele está o quê? Bom. Mas aí é que está o detalhe. Muitas vezes não dá para testar um componente na placa. Porque a placa é repleta de muitas ligações. Às vezes eu tenho componentes interligados juntos com ele, que alteram o valor medido dele. Não quer dizer que ele está ruim. Ele está enxergando outros componentes. Então, na maioria das vezes, para medir um componente 100% com eficácia, eu tenho que tirar ele fora da placa. Esse é um dos problemas. Aí ele está ruim, tem que voltar de novo. Aí tem que voltar de novo. O teste frio tem essa inconveniência. O teste frio não tem risco. A gente tem quase risco zero de estragar a placa. Por que quase risco zero? Porque tem o risco inerente a quebrar, manipular, mas o risco de testar frio é quase zero. Só que também tem esse preço. Pode ser que eu meça ele lá na placa, por exemplo, vamos supor que eu fui medir ele lá, ele deu 100 ohms. Opa, ele tinha que dar 2.000, ou 2.100, ou 1.900, ele deu 100. Esse resistor está ruim? Talvez. Porque pode ter outros componentes ligados em paralelo com ele, em série com ele, que vão alterar o valor dele. Eu vou ter que tirar ele fora do circuito para medir. Aí que é o inconveniente. Tira, mede, tá bom, solta de volta. Estressa a placa. E vai aprender a fazer testes frios e testes quentes. O teste quente já é mais assertivo. O teste quente paga um preço. Se você vacilar na medição, fechar um curso na medição, pode estragar a sua placa. Então tem as suas nuances aí em relação ao multímetro. Mas o multímetro é o nosso principal parceiro na reparação. Porque reparar, na verdade, não é você pegar uma bola de cristal e ver o que é o problema. Você tem que entender como que o circuito funciona. Quando você entende como funciona, até para pegar uma dica, fica mais fácil. Agora a pessoa acha que a gente vai resolver, o aparelho não está carregando, o que eu faço? O que você já mediu? O que você já fez? Quais foram os pontos que você já analisou? Então o reparo consiste em entender como que o circuito funciona, até para pegar a dica e a dica ser proveitosa. Porque se você não entende como funciona, te dou a dica e ela é vaga. O objetivo nosso é que você entenda como que o circuito funciona. E para entender como que o circuito funciona, entender os componentes. O resistor resiste à passagem de corrente. Mas o que é essa tal de corrente elétrica? Tudo que o smartphone faz, ou tudo que um computador faz, que um monitor faz, que um projetor faz, que um notebook faz, que um iPad faz, que com a fonte de alimentação faz, que o multímetro faz, tudo que tem circuito eletrônico vai se basear no movimento das correntes elétricas. Então a corrente elétrica é a chave de tudo, porque ela é que vai realizar o trabalho. É o fluxo dos elétrons circulando na placa
que vão realizar um trabalho específico. Então, a bateria que provê a alimentação primária, né, o aparelho funciona como? Através de uma bateria. Então, no smartphone tem o que dentro dele? Uma bateria dentro dele. Essa bateria provê o quê? O mecanismo, que é a corrente elétrica, que vai circular na placa, vai gerar trabalhos. Trabalhos de iluminar uma tela, de gerar um caractere, fazer um microfone captar um sinal de áudio, fazer um alto-falante emitir um sinal de áudio. Mas a bateria tem um tipo de tensão específica, chamado tensão contínua. Mas numa placa do smartphone, não tem só tensão contínua. Na placa do computador, não tem só tensão contínua. Na placa de um projetor, não tem só tensão contínua. Na placa da televisão, não tem só tensão contínua. Os circuitos elétricos são de vários tipos de tensões diferentes. Por exemplo, no smartphone eu tenho tensão contínua, tensão alternada, tensão pulsante, sinal digital, senoidal, cossenoidal, radiofrequência. Então tem vários tipos de tensões na placa, que são diferentes da tensão da bateria. Mas a bateria é o primário, ela que vai gerar tudo, e através dela geram outras. Então a bateria é o principal elemento que vai fornecer poder, potência, energia, para que o circuito até gere outras formas de tensão? Sim. Então quer dizer que na placa do smartphone eu tenho vários tipos de tensões aqui. Tensão contínua, tensão alternada, tensão pulsante, sinal digital, radiofrequência. São formas diferentes de tensão. Mas a principal que gera, o básico para que gere esse trabalho todo, é a tensão que a bateria provê. O que a bateria provê? Tensão e corrente. O que a bateria fornece para os meus componentes, para a minha placa, para ela gerar trabalho? Para o resistor resistir à passagem de corrente. A bateria é o elo fundamental, primário de energização, que provê energia elétrica, corrente elétrica. Para que os componentes executem os trabalhos, eu tenho que ter elétrons circulando neles. Eu tenho que ter dosagem de elétrons, tem que ter frequências, oscilações, pulsos, ligações, tem que ter vários tipos diferentes de sinais elétricos para que realizem o trabalho. Por exemplo, eu tenho vários componentes na placa, um circuito de áudio. Pega o sinal de áudio, amplifica para a campainha tocar uma música. Quando eu toco uma música no smartphone, a corrente elétrica que está fazendo esse trabalho. O resultado final é um sinal analógico para o seu ouvido entender. Então, no alto-falante, sabe que tipo de sinal elétrico? Analógico. Alternado. Mas a bateria não é contínua. Sim, mas o sinal de áudio é analógico. Então, dentro da placa, como eu falei, tem várias formas de tensões distintas. E é a bateria que provê esse básico. E para a bateria prover esse básico, a bateria tem uma tensão fixa, tensão elétrica, que é a diferença de potencial. Então, a bateria do smartphone trabalha com a tensão de 4,2 volts. A gente chama isso aqui de tensão elétrica. Eu vou explicar o que é isso. E na bateria também tem outra grandeza, chamada corrente elétrica. Por exemplo, 4.500 miliamperes. Então, se eu pegar uma bateria do smartphone, você vai ver escrito lá 4,2 volts, 3.820, 4.200, 5.000 miliamperes, 6.000 miliamperes. São duas grandezas, teoricamente, em uma. Então, a bateria, ela provê o quê? Tensão elétrica e corrente elétrica. Tensão elétrica, a gente chama a letra V, de volts, e é contínuo, VDC. A bateria tem polo fixo, positivo e negativo. E a corrente, a gente chama ampere, a letra I. Corrente elétrica, que é o ampere, a letra I. Então, a corrente da minha bateria é uma grandeza e a tensão é outra grandeza. Mas são duas grandezas presentes num produto só, numa bateria. Então, a bateria do smartphone, vamos pegar a bateria do smartphone. Bateria do smartphone. Tem uma bateriazinha, vou pegar abre essa caixinha para mim, por favor, aí. Vou pegar uma bateria aqui só para mim. Aqui. Tem bateria. Aqui, ó, tem aqui. Obrigado, valeu. A bateria do smartphone, então, é o elemento que vai gerar aí a corrente e a tensão elétrica para os circuitos funcionarem. Aí eu vou, através dessa aqui, que é uma polaridade fixa, tem polo positivo e negativo, gerar outras. Então a bateria tem uma tensão de 4,2 volts e uma corrente de 4.500 miliamperes, por exemplo. A gente associa muito bateria com esse aqui, ó.
Uma caixa d'água, por exemplo. Então, eu tenho um reservatório, onde eu tenho aqui a saída de água, e aqui eu tenho o diâmetro desse e a altura desse reservatório determina a quantidade de água que cabe aqui. Pô, então são duas grandezas em uma. Primeiro, o orifício que sai a água, a analogia é a tensão elétrica, que é a diferença de potencial. Então, posso falar que esse orifício que está aqui, ó, é a tensão. E a quantidade de água que tem nesse volume aqui desse cilindro, a corrente elétrica. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu gerar um trabalho, vai sair o elétron, vai gerar uma força. Está saindo o elétron circulando e gerando um trabalho. Esse trabalho produzido por esse movimento de elétron, de água que está saindo aqui, ó, empurra um motor para, igual você sabe na usina hidrelétrica lá, a água nas pás da turbina gera uma corrente elétrica, através do campo magnético das turbinas. Então, a bateria, uma analogia básica para entender o que a bateria faz, pensa como se fosse a caixa d'água. Eu tenho o cano de água que sai da caixa d'água, que é o diâmetro do cano, chamo de tensão. E a quantidade do volume da caixa d'água, 500 litros, 1000 litros, 2000 litros, a corrente elétrica. Quanto mais corrente tem na caixa d'água, quanto mais água tem na caixa d'água, mais tempo mantém o produto funcionando. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial. Posso determinar como o cano da caixa d'água, 3/4 da caixa d'água. E a corrente é a quantidade de água que tem na caixa d'água. A bateria, o princípio é parecido com isso. Tensão elétrica é o quê? É a diferença de potencial do polo positivo para o negativo. Quando eu falo que a bateria é 4,2 volts, quer dizer que o potencial entre uma e outra é 4,2 vezes diferente. E aqui a corrente é o quê? É a quantidade de energia de elétrons que tem aqui dentro capaz de fornecer e gerar trabalho. Então, quando eu ligar essa bateria num circuito, vai gerar um trabalho. Até a água acabar. Porque a água vai acabar, né? Então, eu vou ligar a bateria aqui numa lâmpada. Vai acender a lâmpada. Vai chegar uma hora que a água acabou. O que eu tenho que fazer? Colocar mais água. Então, o processo de carregar a bateria consiste em quê? Refazer os elétrons e ter a diferença potencial de novo, e ter essa diferença potencial de um polo com o outro. A bateria tem um polo positivo e tem um polo negativo. Então, a bateria, o símbolo da bateria, qual que é o símbolo da bateria? Ó, bateria, tudo em eletrônica tem a simbologia. Polo positivo e polo negativo. No polo positivo, eu tenho o quê? Prótons. No polo negativo eu tenho o quê? Elétrons. Então, existe uma diferença de potencial elétrico aqui, de 4,2 vezes, de um em relação ao outro. Se eu pegar uma bateria de 4,2 volts, eu quero ligar uma lâmpada de 1,2 volts, a minha lâmpada, o que eu tenho que fazer para ligar essa lâmpada nessa bateria aqui? Pegar um fio, ligando negativo aqui. Lâmpada tem polaridade? Não. Bateria tem polaridade? Tem, mas a lâmpada não tem, então não tem que preocupar com polaridade. Mas eu posso ligar 4,2 em 1,2? Essa minha bateria fornece 5.000 mAh. A minha lâmpada gasta 100 mAh por hora. 100 mAh. A tensão é 4,2 volts. Eu posso ligar essa lâmpada aqui, ó, direto na minha bateria? LP. Se eu ligar direto, vai acontecer o quê? Vai estourar a lâmpada, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma conta matemática através de uma lei de Ohm. Existe tudo que a gente está baseando aqui. Existe uma lei chamada John Simon Ohm, que é um cientista centenário que fez essa lei de Ohm, para a gente calcular o valor do resistor. Então, existe uma lei de Ohm. A gente vai fazer a lei de Ohm só para vocês verem. Resistor limitador é igual a tensão da bateria menos a tensão da carga, que é a lâmpada, dividido pela corrente da lâmpada. Então, eu consigo calcular qual que é o valor do resistor para dar a corrente aqui certa, para passar só 1,2 volts para a lâmpada. E ficar quantos volts aqui? 3,0. Não tem que segurar 3 volts? O resistor não tem que segurar 3 volts aqui? Deixar passar só 1,2? Então, quando eu ligar a lâmpada agora, vai existir uma força, né? Um elétron vai ter uma perturbação aqui. Porque aqui eu tenho falta de próton. Aqui eu tenho falta de próton. Aqui eu tenho falta de elétrons. Quando eu conectar aqui e fechar o circuito, vai circular uma corrente. Igual quando tivesse fechado um cano de água. Fechei o meu cano de água aqui, ó, e abri o registro. Só que o resistor é o registro. Ele vai dosar a quantidade exata de água que passa na lâmpada sem queimar. Então uma analogia que a gente pode fazer, claro que o resistor, o registro é variável, né? Sabe o controle de volume do som?
quando você abaixa o volume do som e aumenta, ali é um registro variável. Aqui um registro de um valor fixo. É como se eu colocasse um cano aqui dentro, com orifício só aberto, que passasse só 1,2 litros de água para matar a minha sede. Então a minha pergunta aqui é a seguinte: o meu tanque de água tem uma tensão de 4,2 volts, que é a diferença de potencial, que é o diâmetro do cano, e a corrente é a quantidade de água que tem nesse reservatório. Se eu tenho 5.000 litros, vamos converter aqui para litros, 5.000 litros de água disponível no meu tanque. Já setei aqui o espaço. Então, a minha acoplamento aqui de boca do cano, pelo resistor, um cano casou com outro sem estragar nada. Eu limitei o diâmetro do cano aqui, o cano conectou aqui, perfeito, sem dar problema. O cano aqui não é 1,2, aqui não é 4,2, o que eu tive que fazer? Ajustar o cano para não estragar. Então, eu coloquei um redutor aqui. O redutor já casou o diâmetro do meu cano. A minha lâmpada consome 100 litros por hora. Viu aqui? Quantas horas vão durar essa lâmpada ligada? 5.000 horas. 5.000 horas. 5.000 horas. 5.000 miliamperes por 100 vai dar 5.000, 50 horas. 50 horas. 50 horas. Quantas horas vai ficar? 50 horas ligado. Então quer dizer que legal. Se eu trocar a minha bateria, posso trocar minha bateria? Desde que a tensão seja a mesma. Vou colocar 10.000 miliamperes. Mas, vai gastar mais ou menos a bateria? Não mudou o consumo. Quem determina a corrente que consome é a lâmpada. Se ela estiver em pleno funcionamento, ela que sabe quanto que ela vai puxar. Pode ter 100.000 miliamperes ali, 1 milhão. Quem determina quanto vai consumir é a lâmpada. Quer dizer então que eu posso ter uma bateria de 10? Claro que eu vou ter que mudar o circuito para carregar essa bateria, né? Porque antes minha bateria não carregava, não era um circuito de carga para carregar 5.000. Eu não posso colocar a bateria de 10.000 e achar que a bateria vai ser carregada. Porque a placa é feita para carregar a bateria de 4.000 miliamperes, 5.000. Se eu trocar a bateria, poderia? Não vai adiantar, porque eu vou colocar uma de 10.000 miliamperes, vai acontecer o que com ela aqui? Só vai carregar até 5.000. Porque também tem esse limite. O circuito de carga é específico da bateria. Quer dizer, então, mas vamos supor que é a caixa d'água. Que eu também tenho que ter para entrar água, né? Eu tenho que ter água entrando naquela caixa d'água para encher ela. Se eu colocar 10.000, pode ser que não tenha força para encher tudo. Pode acontecer também isso. Na vida real de água também pode acontecer. Se eu colocar uma caixa d'água imensa ali, quem garante que o volume de água que entra consegue empurrar ela lá para dentro? E mais caro fica também, né? Quer dizer que eu posso trocar o reservatório aqui? Vai estragar meu circuito? Se eu preservar a tensão. Mas eu coloquei mais energia, vai circular mais aqui? Não. Em condições normais, quem determina o que está com necessidade de beber é o circuito. Não vai mudar nada. Tensão é a mesma. Se eu trocar a tensão, sim. Entendeu? Então quer dizer que quando eu ligo algo numa fonte de alimentação, numa bateria, quem determina o consumo de corrente é a própria carga. A gente chama isso aqui de carga. Então a lâmpada aqui chama lâmpada de carga. Então eu liguei a lâmpada aqui na minha bateria. Eu trazendo isso para o mundo do smartphone. Né? Claro que o smartphone isso aqui é uma representação muito simples de como que a energia, o que eu quero chegar, o que acontece? Qual que é o objetivo disso? Existe uma força que vai gerar um trabalho aqui. E essa força é que faz tudo no smartphone. Tudo na eletrônica. E esse movimento de elétrons é que vai fazer com que os componentes gerem as funções que eles foram feitas. Porque eu tenho componentes discretos, resistor, capacitor, indutor, mas tem componente inteligente, amplificador, regulador de tensão, Face ID, drive de display. E esses componentes têm funções mais específicas, mas a energia no final de tudo é o quê? É a corrente que faz com que eles gerem trabalho. E cada um deles tem necessidades diferentes. Claro que muitas vezes eu não vou usar um resistor sempre para limitar a tensão. Posso usar componentes mais inteligentes, chamados regulador de tensão também. Mas o básico aqui é o quê? Entender que a bateria tem tensão e corrente. O que é tensão? É diferença de potencial. Quanto um polo é diferente do outro. Então, isso aqui, se o potencial está igual, está descarregado. Então, a bateria de 4,2 volts quer dizer o quê? O polo positivo, vermelho, tem 4,2 vezes mais que o negativo. Negativo é zero. Aí é que tá. A gente aprendeu na escola que negativo é zero. Na escola, quando você aprende lá,
zero não significa nada, mas a gente trabalha com eletrônica, movimento de elétrons. Aqui, o que eu falei? Os elétrons vão se mover aqui e gerar o trabalho. Qual que é o tamanho de um elétron? 0,0000000. Então são coisas, para a gente, desprezíveis, mas para a eletrônica, o zero nunca é desprezível. Porque, afinal, o circuito fecha no negativo. Muita gente, muito reparador, acha que o pino negativo não é nada. É o contrário. Porque, na realidade, o que eu fiz com a setinha aqui? Sai do positivo para o negativo. Isso aqui é a forma convencional para colocar na cabeça das pessoas que é assim que funciona. Mas, na realidade, não é assim. É o contrário. É do negativo que sai o elétron. Só que se eu falar isso, funde sua cabeça. Então, por convenção, se explica que é do positivo, vai para o negativo. Mas olha como o negativo é importante. Na realidade, é do negativo que o elétron se move. Então, se faltar um pino negativo, uma coisa negativa, não fecha o circuito. Então, a energia, o circuito fechado que tem movimento de elétrons. Se o circuito está aberto, não movimenta nada. E é do negativo que vem o elétron, que vai gerar todo o trabalho. Então, quando eu pego meu smartphone, então, se eu colocar um smartphone aqui agora, vamos dar um exemplo prático. O cliente veio para você falando assim, ó, meu aparelho não dura nada. Aí você abriu a bateria, aí você pegou o aparelho dele, ele fala assim, meu aparelho só dura 3 horas. Aí eu vou colocar, como que o aparelho é? É mais ou menos isso aqui, ó. Smartphone, a representação simples dele é isso aqui, ó. O smartphone é a carga. Ele é a carga. Só que o smartphone, aqui é o smartphone, aqui tem a bateria, 4,2 volts, 5.000 miliamperes. Aqui está o smartphone. O smartphone em espera, o que o smartphone espera? Stand-by, a tela está apagada. O consumo dele é muito baixo. É isso aqui, ó. Ou 50 miliamperes, vamos colocar em miliamperes, fica mais fácil. 50 miliamperes. Para menos. Quando eu ligo a tela, 200, 300 miliamperes. Quando eu faço a ligação, 1.000 miliamperes, 1.500 miliamperes, 2.000 miliamperes. Então, o smartphone oscila quanto que ele vai gastar de energia de acordo com o seu funcionamento. Então, vamos supor que ele está em espera. Se eu tenho 50 miliamperes de consumo, vai durar muito tempo. Se eu tenho uma bateria de 5.000 miliamperes, vai durar 100 horas. Esse aparelho ligado na bateria em espera. 100 horas. Aí, ó, 50 miliamperes, 5.000 miliamperes, 100 horas. Em espera. 5 dias quase. Parado. Ligado, mas parado. Só que o aparelho não fica assim, né? Ele fica sincronizando dados, recebe mensagem. Esse consumo vai oscilar. Então, não vai durar 100 horas. Porque o consumo não vai ficar só travado aqui. Porque pode ativar a sincronização, vai receber uma mensagem, um WhatsApp, toca, faz um barulho, né? Aí ele gasta mais. Mas aqui, o que eu quero dizer? Se o aparelho está com consumo normal, em stand-by, por exemplo, vai durar 100.000 horas. Se o cliente fala para você assim, poxa, quando eu comprei meu aparelho, durava 2 dias em meu aparelho, usando e em espera. Que é plausível. 5.000 mAh, em espera e usando, dá 1 dia, 2. Sim, alguns aparelhos duram 2 dias com essa corrente aí. Não só em espera, mas ativando também. Aí o aparelho dele trocou a tela, por exemplo. Passou a durar 1 dia só. O que aconteceu? Alguma coisa está diferente. Porque ou você colocou uma tela com tecnologia diferente do que ele tinha. Existe isso? Mas peraí. Tem tela de tecnologia diferente para aquele aparelho que não é original? Tem. Pode mudar o consumo? Claro. Então, peraí, que se eu for comprar uma tela do smartphone, eu tenho que saber qual que é o tipo de tela que está nele para colocar a tela igual? Claro. Porque se eu colocar uma tela diferente, vai acontecer o quê? Muda o consumo. Aí ele levou no outro local. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tem certeza? Falando muito rápido? Sono? Então, se eu fizer qualquer tipo de reparo no aparelho que ele passe a consumir mais, vai interferir em quê? Na bateria. Aí qual vai ser o sintoma para o cliente? Pô, troquei a tela aqui, a bateria agora está ruim. Não é que a bateria está ruim, você colocou uma tela que era OLED, você colocou uma tela LCD, que consome mais energia. Ó, dá para fazer isso? Sim. Principalmente telas baratas. Em céu. Então, se o aparelho tem uma tecnologia para usar uma tela OLED, respeite e use tela LED.
Se você colocar uma tela diferente, vai acontecer o quê? Vai consumir mais energia. Então, se a pessoa chega falando para você, pô, eu tô com meu smartphone que antes durava 2 dias, trocou a tela, não em você, né? Porque levou um terceiro para trocar você, não vai fazer isso. Não vai colocar uma tela OLED, originalmente, colocar no lugar um LCD. A gente nunca faz isso. Eu sempre colocarei uma tela com a mesma tecnologia, mesma característica. Mas é comum vir de terceiros. O cara trocou a bateria, depois disso dura só um dia. A hora que você viu a tela, viu que é LCD, e o aparelho originalmente é OLED, mediu o consumo. Stand-by. Colocou a tela original lá, o consumo caiu, o que é o problema? Com certeza. Mas também existem falhas, se o circuito falhar, ele passa a consumir mais energia também. Então, o lance do consumo de energia de corrente, quando a corrente circula aqui, ó, quem determina quanto vai circular é a carga, de acordo com a função que eu executo nela, se ela estiver em bom funcionamento. Agora, se tiver a carga em mau funcionamento, a gente chama de fuga de corrente disso, ela vai consumir mais do que ela precisa. Pode nem ser só por causa da tela trocada, pode ser por oxidação, mau funcionamento, pode consumir mais energia. E o reflexo vai ser o quê? Bateria. E vai ser a bateria? Não. Também não. Outro detalhe. Se o circuito de carga, o que é carregar a bateria? Já dei a dica para vocês, né? Bateria não é o potencial. Quando ela descarrega, ela fica como? Para mim carregar, tem que fazer o quê? Então, quando você carrega a bateria, você faz o quê? Você faz com que a diferença potencial cresça, né? Tem a diferença potencial. Se não estiver carregando direito, acontece o quê? Não vai durar direito. Então, a gente tem que aprender a entender o circuito para resolver problema. Resolver problema passa primeiro entendimento. Primeiro entendimento que a gente tem que propor agora aqui. Energia, corrente. O que é corrente elétrica? O que é tensão elétrica? Nós temos duas grandezas em um objeto, em uma bateria. Na bateria nós temos tensão elétrica e corrente elétrica. Tensão elétrica, diferença potencial, diâmetro do cano da caixa d'água. Claro que também, se um diâmetro maior, pode circular mais corrente, então tudo tem que ser dosado. Então, o diâmetro do cano, tensão. Quantidade de água que cabe no cano, corrente. A watt é a unidade de potência. Watt é isso aqui, ó. Watts é o produto da tensão, que é potência, potência dada em watts, né? Potência. Potência é P é igual a V vezes I. Então, por exemplo, ó, watts, potência. A minha lâmpada, vou voltar na lâmpada, pode ser meu smartphone, a minha lâmpada, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar uma lâmpada de 4,2 volts. 4,2 volts. 1 ampere. Essa lâmpada gasta. Minha bateria, 5.000 mAh é igual a 5 amperes, tá? Só para ficar mais fácil de a gente entender aqui, ó. Quando eu ligar essa minha lâmpada aqui na minha bateria, vai acontecer o quê? Vai durar quanto tempo? 5 horas. Qual que é a potência de energia que circula aqui? Quantos watts circulam aqui? Simples, ó. Potência é igual tensão vezes a corrente. Qual que é a tensão? Potência é igual 4,2 volts. Qual que é a corrente? Não. A corrente que a bateria tem a bateria tem 5, mas eu vou gastar por hora só 1. Eu posso calcular a potência da carga ou da bateria. Você não está errado em falar isso. Se eu perguntasse qual que é a potência da bateria, seria o 5. Mas aqui é a potência da carga. 4,2 watts. Então, esse circuito tem uma potência de 4,2 watts de potência. Potência é o produto da tensão que circula, da tensão e a corrente que circula. Por isso tem tudo a ver com tensão e corrente. Então, se eu tenho um aparelho que gasta aqui 10 amperes, minha bateria fornece aqui 50 amperes, vai durar 5 horas, mas olha a potência que vai dar aqui, ó. 420 watts, é uma considerável potência. Entendeu? Se a lâmpada consumir 10 amperes, aqui eu vou ter 420 watts. 42 watts, desculpa. 42 watts. 42 watts. É uma senhora potência para uma lâmpada de baixa tensão. O smartphone,
também tem potências consideráveis. O máximo que o smartphone consome hoje, em média, está por volta de 3 amperes, em média, tá? Consumo quando está fazendo ligação, stand-by, TX ativo. Um iPhone, por exemplo, mais novo, gasta 3,5, 4, até 4 amperes. Então você coloca aí um iPhone mais novo, 4 amperes. 4,2 volts, 4 amperes de corrente. Por isso as baterias têm que ter 5.000 mAh, 6.000, 7.000, que gasta muito. 5 amperes, 6 amperes a bateria. Ele gasta um pico de funcionamento 4, 3,5. Né? Então a gente tem que entender isso. E a própria fonte de alimentação também tem. Na fonte, a gente vai aprender que a fonte tem aqui, pra gente, na bancada, tem um produto chamado fonte de alimentação. O que ela faz? Elimina a bateria para testar o aparelho. Então eu tenho um equipamento na bancada chamado fonte de alimentação. Nela eu tenho tensão, corrente e potência. Já me entrega tudo. Essa fonte que está aí, ó, essa retangular preta aí, ó, ela elimina a bateria. Para que serve essa fonte? Medir o consumo da placa, verificar se não está fora do padrão. Reativar a bateria. Então a fonte é fundamental. Porque eu tenho que saber o consumo que a placa está tendo. Porque quem determina o consumo da energia? A carga. Se ela estiver alterada, vai gastar mais. Não é a bateria. O problema está onde? Na sua placa. Então, um dos testes obrigatórios no reparo em placa é medir os consumos de corrente. Controla isso é o saída de carga? Não. Tudo que controla na placa vem de um componente fundamental, principal, chamado CPU. Ela controla os outros subcomponentes. Então, tudo que está aqui, quem vai ativar, quem não vai ativar, quem vai ligar, quem não vai. Só que tem um detalhe: tem componentes que são menos inteligentes e estão ligados aqui direto. Se ele estragar, ele pode interferir nisso. Então, a CPU controla tudo, mas tem componente que é burro, digamos assim. Ele está ligado em paralelo com a alimentação. Se ele estragar, por oxidação, por exemplo, ele pode matar tudo. E não dá nem para a CPU controlar, porque a energia elétrica é igual um cano de água. Sempre vai do caminho mais fácil. Se eu tenho um cano aqui, fiz um furo aqui grande aqui, ó, a água quer sair por aqui, bicho. Se faz vários furos pequenos e um furo grande, onde vai sair mais água? No furo grande. Então a energia elétrica é assim. Quanto à facilidade de o que o positivo e o negativo querem? Trocar informação um com o outro. Que aqui tem falta de um, falta do outro. Se o meu furo, se a minha conexão é forçada, é sem resistência nenhuma, é um curto-circuito. Sai 1 milhão de elétrons e prótons para cá para conectar aqui, ó. Isso explode esse circuito. Então, os circuitos têm que estar equilibrados. Se não estiver equilibrado, dá um curto-circuito numa placa, por exemplo. O que é curto-circuito? Quando existe alguém conectado no positivo com o negativo direto, sem nenhuma resistência. Isso aqui, por exemplo, é um curto. Se eu tiver um curto-circuito aqui, quando eu ligar essa chave aqui, ó, S1, chave S1. Aqui eu tenho tem um curto-circuito aqui. Vai acontecer o quê? Quando eu ligar essa chave? Vai explodir a bateria. Então quer dizer que um curto sempre é um evento catastrófico? Sim. Posso deixar essa chave ligada aqui? Não. Vai acontecer o quê? Vai começar a esquentar, vai explodir a bateria. Nos melhores dos casos. Né? Porque pode acontecer coisa pior. Vazar na sua cara, e aí vai estourar o líquido na sua cara, o eletrolítico, o líquido dela. Então, o curto-circuito faz o quê? Faz com que o elétron vá todo para cá. Vai acender a lâmpada quando tem curto aqui? A corrente vai vir por onde? O caminho mais fácil, não vem nada para cá, não. Aqui tem uma resistência, a lâmpada de resistência. Vai circular a corrente só onde? Só aqui. Então, curto-circuito é algo muito temerário na reparação. Quando uma placa está em curto, eu não posso ficar ligando a placa na fonte, não. Já vai aprender como é que uma placa está em curto na fonte. Então, o que é o básico aqui para entender? O que é tensão elétrica? Diferença de potencial. O que é corrente? Movimento dos elétrons. E é o movimento dos elétrons que vão realizar o quê? O trabalho. Né? O movimento dos elétrons que vão realizar os trabalhos. Na bateria, eu tenho tensão elétrica e corrente elétrica. São duas grandezas em uma. Isso é fundamental para o eletrônico, porque a combinação das duas vão fazer os trabalhos que a placa precisa fazer. Seja de áudio amplificar, seja de display gerar imagem, seja de iluminação do LED iluminar, seja de áudio gerar amplificação da campainha, seja de carregar a bateria, seja de alimentação, alimentar as tensões da placa. Então, tudo depende do quê? Do movimento de elétrons aqui. Tensão e corrente. Uma coisa que nunca pode acontecer é o quê? Curto-circuito, chamado CC. O que é curto-circuito? Uma conexão, igual eu já falei, direto, positivo com negativo.
se eu pegar uma placa na fonte, porque a fonte de alimentação simula uma bateria, só que me dá indicação de consumo, de corrente, tensão e potência. Se eu conecto um aparelho na alimentação, primeiro, tem que respeitar a polaridade, positivo com positivo, negativo com... Nunca posso inverter. Se o consumo da placa for altíssimo, quer dizer o quê? Se a tensão cai e a corrente sobe, está com curto. Se a tensão elétrica fica estável e só o consumo é alto, chama fuga. Então, quando eu colocar uma placa na fonte, a tensão cair e a corrente for para o máximo, chama curto. Quando a tensão não cai e a corrente sobe, é fuga. Quando não consome nada, é o certo. Então, se eu colocar uma placa na fonte, não consumir nada, ficar 0,000, quer dizer o quê? Primeiro teste bom na placa tá. Primeiro teste, ela não tem fuga de corrente em modo off. Ah, então, primeiro teste, então, se eu for trocar uma tela de um aparelho, tem que medir o consumo em modo off? O cliente falou que o microfone não funciona. Tem que medir o consumo em modo off? Não carrega a bateria, tem que medir? Claro! Pode ser que sua placa esteja com fuga. Não é nem a parte de carga o problema, não é a bateria o problema. Vai colocar a bateria, vai durar um dia, amanhã ele volta. Você não mediu o consumo da placa. Então, a bateria provê corrente e tensão. A bateria provê corrente e tensão. O próximo componente que eu vou mostrar para vocês é o capacitor. O que é o capacitor? A letra C. A letra C. Capacitor. Nos smartphones hoje, a maioria dos componentes que eu tenho capacitores são cerâmicos. Eu tenho dois tipos, cerâmicos e eletrolíticos. Nós temos muitos capacitores cerâmicos, poucos eletrolíticos e tântalo. O capacitor ele é retangular. O cerâmico não tem polaridade e a cor é marrom. E eu vou ter centenas de capacitores cerâmicos na minha placa. Capacitor cerâmico não tem polaridade, cor marrom e tem centenas na placa. Qual que é o capacitor na placa, então? O que o capacitor faz? Vamos ver agora aí, ó. O que é um capacitor? Olha aí. Como que eu testo um capacitor? O que ele faz? Então, olha, vamos ver primeiro na placa. Olha aí, ó. Aí, ó. O que é isso aqui? Capacitor cerâmico. O que é isso aqui? Hã? Mas são marrons. Tá parecendo que cor aí? Não. Preto é esse aqui, ó. Aqui é marrom. Preto é aqui, ó. Ó. Preto. Aqui é marrom. Vou melhorar aqui para você enxergar melhor aí. Nessa placa tem luz aqui que dá para ver. Marrom escuro. Tem uns marronzinhos. Aqui, ó. Porque tem dois diferentes aqui, ó. Aqui tem capacitor e indutor. Não confunda, não. Pera aí. Aqui não é capacitor, não. Pera aí. Esse aqui, eu não falei esse, né? Aqui é outra coisa. Aqui, ó. Marrom. Tá vendo aqui, ó? Cinza escuro, preto. Tá? Ficou ruim de enxergar ainda ou não? Vê se eu acho um outro lugar mais fácil para você enxergar. Eu passo um marrom lá. Agora Todos aqui são marrons. Todos aqui são marrons. Esse aqui não. Mas aqui. Todos aqui são. Aqui é indutor. É outro componente. Capacitor cerâmico. É porque tem um verniz na placa. Costuma ter um verniz ou uma resina que ela fica brilhando. Aí interfere na cor, no reflexo da luz. Mas aqui dá para você ver que ele é marrom, né? Aqui ele tá com tipo uma resina, tá brilhante. Né? A gente não entendi o que você tá vendo aqui. Ele tá mais fosco aqui, né?
Tem uma resina na placa, costuma ter resina mesmo. Marrom, capacitor, 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 capacitor. Olha aqui, ó. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com tamanhos diferentes, obviamente valores diferentes, e com tensões de trabalho diferentes, que também tem isso. O capacitor tem um limite de tensão que ele suporta. O resistor, até que não, mas o resistor tem a potência, mas aqui, ó, tem tensão limite. O capacitor não tem polaridade, mas tem característica. Quantos volts ele suporta, qual o valor que ele tem, tolerância, igual a gente viu no resistor. Então, o capacitor, qual é a principal função dele? Acumular tensão elétrica nas suas placas. O capacitor armazena energia. Armazena energia. Ele tem dois pinos, dois polos, né? E não tem polaridade. Então, você pode perceber que o capacitor ele é isolado, ó. Tem uma placa isolada nele aqui, ó. Esse é isolamento de cerâmica, por isso que ele chama cerâmica. Então, aqui é um capacitor, 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 capacitor. Capacitor cerâmico. Tem polaridade? Não. Tem valor específico? Sim. Tem tensão de trabalho específica? Sim. Tem temperatura específica? Sim. Então, com vários detalhes. Não é só olhar o valor de capacitância dele que trocar. A unidade de capacitância é o Faraday. E a letra F, Faraday. Então, por exemplo, um capacitor 1.0 microfaraday, 100 nanofaraday. Então, a unidade Faraday é a unidade de capacitância. Igual ohms é de resistência. Capacitância é Faraday. Então, se eu pegar um diagrama elétrico agora, se eu abrir um diagrama elétrico e achar a simbologia de um capacitor, qual que é a simbologia de um capacitor cerâmico? Fácil de achar. A simbologia é só achar um símbolo igual aquele ali. Então, se eu abrir o Bornel, por exemplo, aqui, naquele mesmo diagrama, A205, né, que a gente estava, não é isso? SM A205, não é isso? Isso aí, ó. Aí, vou colocar na tela aí, ó. SM, então eu estou com uma board aqui em mãos aí, olha a board aí, ó. SM A205 FN, esse é o part number da board, tá vendo aí, ó? Aí eu vou abrir o Bornel. Vou abrir o Bornel e vou achar uma simbologia e começar a entender diagrama elétrico. Vou abrir o Bornel aqui. Igual resistor, o tamanho não define nada. Não, o tamanho não define nada, exatamente. Muito bom. Muito bom. Não dá para trocar aleatoriamente assim, não. E o capacitor estraga muito. O resistor também estraga, o capacitor estraga mais. O capacitor lida direto com tensão altas, inclusive, até na parte de alimentação. Então, o capacitor tem muito capacitor na placa. Centenas. Ele estraga muito. Principalmente curto-circuito na placa ou fuga. É bem comum. A placa esquenta muito. Pode ser um capacitor, é bem comum. O capacitor entrar em curto e parar tudo. Um capacitor de 10 centavos para uma placa de mil reais. De 10 mil reais. Um resistor também para. A maioria dos curtos-circuitos, a maioria, não todos, são incapacitores. A grande maioria. Tem cliente que chega e telefone está pegando fogo. Pode ser uma fuga. Então, vou abrir o diagrama lá. Samsung A205. FN, né? Então, o capacitor, ele armazena energia elétrica, né, em tensão nas suas placas. Mas qual que é a finalidade disso? Vou explicar já já. Então, aqui, ó, vamos achar um capacitor aqui na placa aqui. O que é esse aqui? Capacitor. E esse aqui? Capacitor. E esse aqui? Capacitor, capacitor, capacitor. Aí, ó. Olha lá. Ó. C2049. 1000 nanofarad. Tensão máxima suportada. Não é a tensão que está aí, não. Quantos volts ele suporta? 10. E o tamanho dele? Então, aqui, ó. C2049. Então, tem os detalhes dele aí, ó.
pegar um outro aqui. Aí, ó. C2032. Qual que é o tamanho dele? 0,603. Qual é o valor dele? 100 nanofarad. Qual a tensão que ele suporta? Não é a tensão. Eu medi a tensão aqui, não tem 6,3. Aqui não é a tensão que está na malha. É a tensão que ele suporta. Não pode passar disso. E quando eu for trocar, não pode colocar menos que isso. Por exemplo, tem 100 nano por 3 volts? Posso colocar aqui? Não, porque se está 6,3, é porque aqui deve ter aqui 3 volts, 4 volts. Se eu colocar a tensão abaixo, ele vai, se a tensão for superior ao que ele suporta, vai estragar. Então o capacitor tem esse detalhe. O resistor tem a potência em watts. Aqui tem a tensão de trabalho. O resistor, não posso colocar de tamanho diferente, que o tamanho, não o valor, tem a ver com a potência. Tem resistor de 1K de um tamanho pequeno, tem de 1K de um tamanho maior. Por quê? Mais corrente ele suporta. Por isso tem que ter o mesmo tamanho. E a mesma potência. Aqui tem que ter o quê? A mesma tensão. Pode colocar com tensão a mais? Pode, desde que o tamanho não seja maior. Ah, eu tenho um capacitor de 100 nano, só que é 10 volts. Mas se colocar mais e der um curto, pode queimar outra coisa. Mas aqui a função dele não é proteger contra curto, entendeu? A função do capacitor não é proteger. Se fosse um circuito de proteção de curto, não poderia fazer isso. Que não é o capacitor. Porque tem componente que protege por curto. Que é o que você falou aí. São os diodos. Diodo Zener de proteção. Ele tem uma tensão específica. Se você trocar, foi projetado para queimar com um nível de tensão. Se colocou maior, não faz sentido, não vai proteger. Então não tem coisa que não dá para alterar, não, entendeu? Nesse caso aqui, dá para alterar a tensão sem problema. Se ele couber na placa. Deixa eu ver se eu zerei a bateria aqui. Zerei. Ainda tem corrente. Dá para realizar o trabalho. Então, se fosse, por exemplo, esse 6,3, se colocasse um de 10 volts aí... Se ele tivesse, se é mesmo valor de capacitância, mesmo tamanho e a tensão a mais, se ele couber lá, sem problema nenhum. Nenhum. Não pode mudar o valor da capacitância, o tamanho para não caber na placa, né? E o tipo, cerâmico. Porque existem também capacitor com polaridade. O cerâmico não tem polaridade. Como que eu testo um capacitor? O que o capacitor faz? Vamos ver o que ele faz? Vamos fazer um desenho, um circuito aqui agora. O que o capacitor faz? Lembra que ele acumula energia nas suas placas, né? Ele acumula tensão nas suas placas. Vou fazer agora um circuito aqui agora, usando um resistor, um capacitor e uma lâmpada. Vamos ver o que o capacitor faz. Então sempre tem aqui, ó, a bateria. Bateria. A bateria tem o quê? Tensão e corrente. 4,2 volts, corrente, 10 amperes. Vou colocar um switch S1. O que é S1 mesmo? Chave. Para ligar e desligar, né? Vou colocar aqui agora um resistor R1. Vou colocar aqui agora o capacitor C1. Vou ligar aqui no negativo. E vou ligar aqui uma lâmpada. Uma lâmpada aqui, uma lâmpada especial agora, chamada lâmpada LED. O símbolo dele é um pouco diferente. Essas lâmpadazinhas que acendem quando você liga um aparelho, uma televisão, fica a luz vermelha de stand-by, aquilo chama lâmpada LED. Ela trabalha com 1,2 volts, 10 miliamperes. Minha bateria fornece 10 amperes, equivale a 10 mil miliamperes. Ou vão arredondar para ficar mais fácil, né? 10 amperes aqui, e aqui ela gasta 0,0 ampere. Que equivale a 10 miliamperes. Isso aqui. Meu resistor está segurando uma tensão aqui para não queimar a minha lâmpada. E o capacitor está fazendo o que aqui? Quando eu fechar a chave, fechei a chave, vai acontecer o quê? Vai ter uma força que vai sair para lá. Vai sair a força aqui, o elétron. O que o resistor faz? Diminui, porque se eu deixar passar demais, meu LED não queima. Deixa passar 1,2 volts e a corrente que ele precisa. O que o LED faz? O LED acende. Mas também vai vir para o capacitor aqui. Não está ligado aqui, ó. Essa bolinha chama nó. Esse capacitor está ligado junto com o resistor e também no negativo aqui, ó. O que o capacitor faz? Acumula energia no campo elétrico. Está fazendo o que o capacitor aqui? Acumulando energia, certo?
Quando eu desligar a chave, vai acontecer o quê? Não. Lembra que o capacitor vai ficar alguns segundos aceso, alguns milissegundos. Por quê? O capacitor não guardou energia. Quando eu soltar a alimentação, o que ele vai fazer? Ele vai manter o LED ligado por alguns segundos, ou milissegundos. E vai apagando. Então a minuteria do carro é isso, né? Fechei a porta, abri. Fechei ou abri? Fecha a porta do carro, a luz vai. Pô, o capacitor faz isso. Já viu quando você desliga uma máquina, demora para desligar? Fica funcionando baixinho, baixinho, até acabar tudo. O que é aquilo? O capacitor descarregando. Pô, então eu fiz aqui um LED temporizado. Se eu quisesse fazer uma lâmpada que acendesse para me subir a escada de um prédio. Eu moro num prédio, não tem iluminação. Eu não quero deixar a luz ligada, eu não quero gastar com luz de temporizador. Se eu colocar, claro que lá é energia alternada, é diferente, né? Mas se eu colocar uma lâmpada de 12 volts lá e colocar uma botoeira, apertei o botão, acendeu o LED, comecei a subir a escada. Quando eu terminar de subir a escada, apaga sozinho. Por isso que tem aparelho que você tem que fazer a descarga. Toda placa de smartphone tem que descarregar ela. Sim, por isso mesmo. Conecta a bateria e aperta o power para quê? Descarregar. Então agora eu estou começando a entender. Pô, então, mas por que o capacitor? Qual que é a função, além de ter essa função? Isso é uma aplicação legal. Posso fazer um timer, temporizador, mas isso em eletrônica é muito usado, um capacitor, para quando oscilar a tensão aqui, ó, não refletir na lâmpada. Não queimar, porque a oscilação acontece. E aí, se oscilar, ele tenta manter ele estável, porque ele não acumulou energia. Quando altera, o que ele faz? Opa, deixa eu complementar aqui. Então, ele ajuda muito a purificar o sinal elétrico no capacitor. Por isso que eu tenho tantos capacitores numa malha, por exemplo. Tem 50, 100 capacitores numa placa do smartphone. Só na alimentação principal. Para estabilizar a tensão contínua, principalmente quando está carregando. Isso, para tentar segurar tudo isso. Tenta manter. É isso aí. Bom, então a aplicação do capacitor é simples. Agora, aí que está o problema. Se o capacitor ele estraga muito, ele costuma entrar em curto, costuma dar fuga. Então, por exemplo, se esse capacitor aqui entrar em curto, vai acontecer o quê? O que é curto? Ligou direto para o negativo. Quando eu apertar a chave aqui, ó, vai acontecer o quê? Vai vir tudo para cá. Vai acender a lâmpada? Não. O LED? Não. Vai queimar o LED? Não. Mas vai acontecer o quê? Não. O resistor vai esquentar, 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 esquentar. Se ele persistir, talvez, pelo valor dele ser muito alto ou não vai ter problema, mas vai descarregar a bateria mais rápido, vai esquentar o resistor. Pode causar um fogo, um curto, queimar, pegar fogo no circuito, esquentar. E o LED vai funcionar. Está puxando a mais, porque é um curto, né? É como se eu tivesse ligado o resistor direto positivo e negativo. Se o valor dele for alto, não vai acontecer nada em relação a ele estourar, mas se for um valor baixo, poderia estourar, pegar fogo no resistor, estourar o resistor, pegar fogo no circuito. Quando acontece esquentar muito o aparelho celular. Pô, então se o aparelho esquentar muito, pode ser um capacitor em curto, está fazendo ele esquentar? Claro. E a fuga? O que é fuga? Percebeu que no diagrama, o símbolo do capacitor são duas placas separadas. Viu que não tem ligação? O que é fuga? Não está conectado 100%, mas está uma parte ligada. Aí costuma dar uma fuga aqui, ó. O LED acende, mas a bateria gasta rápido. Aí eu vou medir o consumo aqui, ó. Está gastando muita energia. Gasta mais watts do que era para gastar. Quantos watts tinha que gastar aqui? P é igual a V vezes I. O consumo tinha que dar quanto aqui na fonte, se eu medir aqui? 10 mA. Então liguei na fonte dando 100 mA. Está funcionando, só que o consumo qual que está sendo? 10 vezes mais do normal. Está acontecendo o que ali? Fuga. Alguém está roubando energia. Quem que pode ser? LED, a lâmpada, tem um gato ali. Aí a bateria não dura nada. O cliente fala assim, a bateria não dura nada. O que você faz? Coloca a bateria nova. Tuf. Bem carregada, bonitona lá, ela funciona um dia. No outro dia ele volta, ó, mesmo defeito. O capacitor aqui está em fuga. É pra gente saber qual capacitor que é. Nós vamos aprender a fazer isso aí. Nós vamos aprender. Tem vários testes para fazer isso aí. A gente pode injetar uma tensão aqui, ver qual vai dissipar mais energia, porque se está circulando energia nele aqui, tem mais calor, pelo efeito Joule. A gente pode usar câmara térmica, usar breu, usar congelante, podemos congelar a placa e energizar para ver. Tem várias técnicas para achar o capacitor em curto. Várias. Pode acontecer a gente achar que o problema está no resistor, fazer a troca dele. O que acontece é isso. Você supõe. Quando você não entende o circuito,
você vai no achismo. Ah, esse aqui é um circuito muito simples, né? Tem 3 componentes, 4. Uma chave, um resistor, um capacitor e um LED. O LED não funciona. Eu vou lá, troco o LED. Troco o resistor. Troco a chave. Vou no achismo. Quando eu entendo como funciona, peraí. Para o LED funcionar, tem que ter 1,2 volts aqui. Pego o multímetro, coloco na escala de tensão, aperto a chave, chegou 1,2 volts aqui? Não. Opa, não chegou aqui? Chegou aqui? Aqui tem. A chave tá boa. Peraí, então se aqui tem e aqui não tem, vou desligar a chave, vou medir o resistor na escala de ohms. Ele fala que tem que dar 1000 ohms. Ó, mediu 1000 ohms. Então não é o resistor. Só com 2 medições já eliminei a chave, eliminei o resistor. Só tem 2 agora para ser o problema. Ou é o capacitor ou é o LED. O LED eu testo com o multímetro. Só soltar um terminal dele, testa. De um lado não conduz, do outro lado conduz. Quer tensão. E o capacitor, posso testar paliativamente no multímetro. Não é fácil fazer reparo quando você entende do circuito. Quando você entende, é muito mais fácil reparar quando você não entende. Não dá para ter a bola de cristal e achar que você vai reparar por achismo. Não existe isso. Tem que entender o circuito. Por isso que entender é fundamental. Nós estamos começando a entender as ligações, circuitos, porque na placa é tudo, né? Tudo ligado assim. Aí, ó. Por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui. Vou pegar o conector de bateria onde entra na placa. Então aqui, ó. Vou vir aqui e vou digitar BAT. Eu quero achar o conector de bateria. Digito BAT com 2 T, certo? Battery, vamos ver. Battery. Aí, ó. Battery. Bate. Aí, ó. Battery Connector, BTC. BTC quer dizer o quê? Battery Connector. Aqui é o conector de bateria. Também a carga termina aí. A carga termina onde? Na bateria. A alimentação começa onde? Na bateria. Quando não está carregando, quem que alimenta a placa? A bateria. Quando está carregando, quem que alimenta a placa? O carregador. Ele alimenta a placa e carrega a bateria. Então, a carga termina aqui e quando está com o conector carregado. Desconectou o carregador, ele que fornece a energia. Pino 1. Pino 1. Pino 2, ligado junto, ó. Viu aqui? Essa ligação aqui, ó, essa malha que chama aqui, ó, essa linha, a gente chama de malha, tá ligado? Viu que tem uma bolinha aqui? Quer dizer o quê? Que o pino 1 tá ligado com o pino 2. E também tá ligado aqui, ó. Aqui eu tenho um circuito de proteção. Você me perguntou o que eu falei lá. Olha o diodo dizendo de proteção aqui. Se atenção esse diodo de proteção aqui, ó. Então aqui eu tenho o positivo da bateria. Positivo e o negativo, ó. Pino 7, pino 8 é o quê? Negativo. Pino 7, pino 8, pino 1 e pino 2. Ok. Aí o positivo vem para cá. Aí tem o nome lá, ó. VBAT, FG Sense. E aqui, pino 6, S4, VBAT GND Sense. A bateria dos smartphones não são só terminais positivo e negativo. Aqui um exemplo que eu estou dando, arcaico, né? Na verdade, as baterias dos smartphones, elas são bem mais evoluídas do que a gente está pensando. Ela não tem só 2 terminais. Não é só positivo e negativo. Então eu tenho positivo, negativo. Eu tenho, em alguns casos, 2, 3 ou 4 terminais. Por exemplo, battery sense e battery temp. Aqui eu tenho informação de serial, porcentagem de nível de carga, data de fabricação, quantos ciclos ela tem, temperatura da bateria. Porque a CPU tem que saber qual que é a temperatura, qual é o tipo de bateria que o aparelho está usando. Então a bateria fornece várias informações, não é só positivo e negativo. Então a gente está vendo aqui, olha aqui, ó. Não é só positivo e negativo. Aqui, ó. Debate? Sense. Então, eu tenho várias informações que eu tenho que receber da bateria. Qual o nível de carga que ela está,
qual a temperatura que ela está, qual que é o número de série dela, quantos ciclos ela está, porque eu tenho que saber se ela está com 500, com 1.000 ciclos, se ela já passou da vida útil dela, em média 500 a 1.000 ciclos, né? Qual o nível de carga que ela tem para me carregar ela, quanto tempo que ela vai durar no meu aparelho, qual que é a sua temperatura atual, quando ela estiver carregando. Imagina, coloquei para carregar, esquenta demais. Se não tiver um sensor de temperatura, vai explodir. Então a bateria tem, além do positivo e negativo, outros pinos. Então se eu pegar um conector de bateria e for olhar, pô, peguei o conector de bateria aqui desse iPhone aqui. Olha lá. Já vamos colocar uma prática para você acordar aí, tá? Aí, ó. Quantos terminais eu tenho aqui? Na verdade, aqui é 1, 2, 3, 4. Né? Pô, positivo, negativo, battery temp e battery type. Battery temp, battery type. Positivo, negativo. Normalmente os extremos são positivo e negativo. Battery type, battery temp. Battery type, battery temp. O que é isso? Tipo de bateria, ciclos, tipo de bateria e temp. Temp é o quê? Ah, legal. Saúde. Saúde. Vida útil, tudo como é que eu olho? Dentro da bateria, então aqui, por exemplo, eu tenho uma bateria que foi desmontada. Então, se eu pegar aqui, olha no microscópio aí, por exemplo. Olha aí que você vai ver. Aqui na bateria, na parte da bateria, aqui no flex dela, aqui é o terminal dela, né? Aqui dentro tem uma placa de controle, que é essa aqui, ó. Essa placa de controle está dentro da bateria. E ela tem dispositivos, circuitos integrados, que armazenam informação de ciclos que ela já teve, qual que é o número de série dela, para que modelo que ela é, como é que ela tem que ser carregada. Então tem toda uma parte eletrônica dentro da bateria ali. Tem fusível de proteção, inclusive. Muitas vezes, se o fusível abrir o fusível, dá para reparar a bateria? Sim, é possível. Pô, então dentro da bateria tem essa plaquinha de controle aí, chamada BMS. Essa plaquinha chama BMS. Então, dentro da bateria aqui, eu tenho essa placa aqui, que ela trabalha aqui dentro, ó, aí, ó. E vai gravar nas memórias aqui quantos ciclos ela tem, qual que é o tipo dela. É um circuito eletrônico avançado aí dentro. Inclusive, muitas pessoas burlam isso para enganar, né, que a saúde tal que não é. Que é ilegal fazer isso, né? É ilegal alterar para esse tipo de fim. Se eu trocasse ela por uma nova, ok. Eu posso, obviamente, zerar os ciclos e aumentar a saúde. Mas eu não posso, sem trocar a célula, burlar uma bateria usada, falar que ela é 100% nova. E com a saúde 100% e sem ciclo de carga zero. Isso é ilegal fazer. Né? Mas o legal é pegar essa plaquinha de controle, montar numa célula nova, aí você pode zerar os ciclos e colocar a saúde 100%. Aí é certo. Infelizmente, as pessoas usam o conhecimento também para parte do mal. Pega um aparelho que tem um ciclo de vida útil já grande, zera ele lá e coloca a saúde 100%, 95%. E está com 70%. Isso é ilegal fazer. Né? É errado fazer, inclusive. Não é verdade? Não é só ilegal, é imoral, né, fazer isso. Um profissional não faz esse tipo de coisa. O profissional nem sujeita a fazer isso. Nem escuta isso. Né? Nem tempo para escutar o cara pedir para fazer isso, ele tem. Não é verdade? Meu tempo é muito mais precioso que isso. Né? E, inclusive, é um ponto importante para a gente. Até falar nisso, a gente trabalha com pontos sensíveis, né? A parte eletrônica, com ferramentas específicas, tudo pode ser burlado. Tudo pode ser burlado. Número de série, bloqueio de conta Google, iCloud, senha de segurança, tela, peças roubadas. Tudo isso é um mundo à parte que quem é profissional não se envolve. Não se envolve com troca de e-mail, com tirar a conta Google de aparelho sem nota fiscal. Né? Ah, dá para tirar a conta Google? Claro. Tem nota fiscal? Tem. Ok. Não tem nota fiscal? Declara que o produto é seu. O que você tem no produto para declarar que ele é seu? Né? Agora eu vou trocar e-mail de aparelho? Tirar a conta Google de aparelho que eu nem sei, nem procedência sabe? Vou usar a peça roubada para reparar? Não dá, né? Então a eletrônica também tem esse problema. Muita gente é forçada para o lado negro da força. Só que o final do lado negro da força é o quê? Algema de prata, né? Algema de prata, acho que nada justifica isso, né? Então, trabalhar honesto, trabalhar legal é muito mais tranquilo do que correr risco. E, infelizmente, acontece.
Tem muita gente que faz coisas erradas aí. Só que o que ganha, perde. Então, sempre evitar de falar que troca serial, troca e-mail, conta Google, peça sem procedência. Cara, fica longe disso. Longe. Porque quando você está longe disso, você está longe de problema. E a gente não quer problema. A gente tem que resolver o problema do cliente. O nosso cliente é o nosso problema. Você quer mais? Quer para você problema? Para outro ter que resolver seu problema? Então, fica longe de coisa errada, longe de trocar e-mail, longe de conta Google, longe de trocar número de série, longe de fazer cambalache para mudar ciclo de bateria. Nem perde tempo em escutar. Nem perde tempo em desconheço. Não sei, nunca ouvi falar, desconheço. Simples assim. Para não correr risco de ser penalizado por coisa que talvez você nem tenha nada a ver. Mas só de estar no meio envolvido, né? Então, nós temos tanta coisa boa para ganhar dinheiro no lado legal, reparando placa, sem fazer treta errada, né? Então, vamos focar sempre no que é certo para não ter problema. Então, a bateria do smartphone evoluiu muito. Então, eu tenho lá. Então, a gente está só aumentando aqui, né? Tensão VDC, tensão contínua, polaridade fixa, 4,2 volts. Tem um polo positivo fixo e o negativo fixo. Não pode inverter. Se inverter, se inverter, é bronca na certa, né? Inverter um curto-circuito na placa. E ninguém quer isso. Curto é o quê? Catastrófico. Então tem polo positivo, fixo e polo negativo. Quando eu for ligar o aparelho numa fonte que elimina a bateria, tem que respeitar o quê? A polaridade. Positivo com positivo, negativo com negativo. Tem aparelho que não liga se você não suprir as informações aqui, ó. Ah, então tem aparelho que não liga se eu ligar só o positivo e o negativo na fonte? Tem. Então tem casos de aparelhos que não ligam se eu só ligar o positivo e o negativo. Então tem que ter dispositivos, cabos, chamados cabos cabos de alimentação, né? Por exemplo, multicabo, multiboot, esses cabos assim, ó, que simulam o B-Temp e o B-Type. Esses cabinhos simulam o B-Temp e o B-Type. Você consegue ligar o aparelho na fonte com esses cabinhos. Tem de Android, tem de iPhone. Isso que é importante ter. Ou então, eu pego baterias velhas, desmonto elas, pego a plaquinha de controle aqui, ó, e ligo a fonte aqui e aqui encosta no aparelho. Aí o aparelho funciona como se fosse a bateria 100%. Eu uso o circuito aqui, que tem as informações que eu preciso, e ligo isso aqui na fonte. E aqui encosto na placa. O aparelho liga 100%. Entendeu? Porque aqui tem um segredo para ligar 100%. Tá? Então é bem comum a gente fazer. Aí o gasto é menos, né? O gasto é quase zero, porque sempre tem baterias com célula ruim com uma plaquinha boa. Eu posso fazer muito isso também. Eu posso criar meu cabo de boot. Entendeu? Então dá para a gente criar o cabo de boot. E eu preciso suprir as informações para ligar o aparelho 100%. Senão ele fica reiniciando, não liga direito, porque falta informação. Aí o cérebro não deixa ele ligar. Ok, então a gente viu alguma aplicação. Então, beleza. Então, 4,2 volts e a corrente 5.000 mA. Mais uma vez, o que quer dizer tensão elétrica? Diferença de potencial. E corrente? Fluxo de elétrons. Ficou claro isso, as duas grandezas? Que são duas grandezas em uma só, mas é o diâmetro do cano de água e a força de água que passa pelo cano. Potência é a multiplicação da tensão vezes a corrente. P é V vezes I. Então, eu tenho lá 4,2 volts, 5.000 mA. Ficou claro que quem determina a corrente que gasta é a carga? Se ela estiver em condição normal. Se ela estiver com defeito, vai gastar mais energia. E nem sempre há problema na bateria. Então, tem que fazer testes obrigatórios na placa. Quando eu for reparar a placa, vou trocar o display do aparelho, igual eu falei. Tem que medir o consumo da placa? Claro. Vou trocar a bateria do meu aparelho. O cliente fala que a bateria está ruim. Eu vou confiar no laudo do cliente? O que eu vou fazer? Medir o consumo da placa. Ah, então vai existir uma tabela de consumo, a gente vai ver como é que ela é. Padrão. Opa, minha placa está com consumo padrão. Então, realmente pode ser o quê? A bateria. Mas pode ser o circuito de carga também? Pode. Então, se o cliente reclama que a bateria não dura, pode ser o quê? Bateria, realmente. Pode ser que não está carregando, pode ser fuga na placa. São três possibilidades.
Se eu entendo o circuito, eu reparo. Ah, a bateria não dura nada. Qual carregador que você está usando? Original? Testei, funcionou. Está carregando? Entra corrente de carga normal? Entra. Tem fuga na placa? Não. Então, realmente é bateria. Só que esse teste de consumo na fonte tem que ser em todos os modos. Standby, modo off, TX ativo. Tem vários modos que o aparelho funciona com consumos diferentes. Igual a placa do computador. Né? Quando eu vou executar mais memória, executar mais a GPU, mesma coisa do smartphone, consome mais ou menos. Inclusive mais memória, mais processamento, mais energia. Então, quanto tem steps de funcionamento. Modo desligado, modo ligado, modo espera, modo TX ativo, modo GPS ativo, modo câmera, tem vários consumos diferentes. E a fonte traz uma análise numérica para o reparo. A gente não troca componente sem medir consumo na fonte. A fonte é como se fosse o nosso estetoscópio. A fonte de alimentação é o nosso estetoscópio do médico. Você vai olhar, está com a dor no joelho, ele mede seu coração. Doutor, estou com dor no joelho, não é no coração, não. Por quê? O consumo tem que estar o quê? Do batimento aqui tem que estar dentro de um padrão, senão dá um reflexo. Se a placa estiver alterada, o reflexo é em outro lugar. Então, nada se troca na placa sem medir o consumo. É o básico. Medir o consumo de corrente. Bem, deixa eu parar isso aqui, porque a bateria vai acabar. Só um segundinho, pessoal. Pode, à vontade.